Presidente Jair Bolsonaro fez o discurso de abertura oficial da Assembleia Geral da ONU em Nova York na manhã desta terça-feira. Em sua fala, o chefe do executivo relembrou dos governos petistas e falou indiretamente de Lula. No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras por má gestão, loteamento político e em desvios chegou à casa dos 170 bilhões de dólares. O responsável por isso foi condenado em 3 instâncias, por unanimidade. Delatores devolveram $1 bilhão e pagamos para a Bolsa Americana outro $1 bilhão por perdas de seus acionistas. Esse é o Brasil do passado. E exaltou o momento econômico que o Brasil atravessa. Apesar da crise mundial, o Brasil chega ao final de 22 com uma economia em plena recuperação. Temos emprego em alta e inflação em baixa. A economia voltou a crescer. A pobreza aumentou em todo o mundo sob o impacto da pandemia. No Brasil, ela já começou a cair de forma acentuada. Os números falam por si só. A estimativa é de que, no final de 22, 4% das famílias brasileiras estejam vivendo abaixo da linha da pobreza extrema. Em 2019, eram 5,1%. Isso representa uma queda de mais de 20%. O Auxílio Brasil, programa de renda mínima criado no meu governo durante a pandemia, que atende 20 milhões de famílias, faz pagamentos de quase $4 por dia às mesmas. O desemprego caiu 5 pontos percentuais, chegando a 9%, taxa que não se via há 7 anos. Reduzimos a inflação com estimativa de 6% no corrente ano. Tenho a satisfação de anunciar que tivemos deflação inédita no Brasil nos meses de julho e agosto. Desde junho, o preço da gasolina caiu mais de 30%. Hoje, 1 litro no Brasil custa cerca de 90 centavos de dólares. O presidente também ressaltou a importância do agronegócio brasileiro. Se não fosse o agronegócio brasileiro, o planeta passaria fome, pois alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. O nosso agronegócio é orgulho nacional. Anunciou asilo para os padres e freiras católicos perseguidos pela ditadura da Nicarágua. Quero aqui anunciar que o Brasil abre suas portas para acolher os padres e freiras católicos que têm sofrido perseguição do regime ditatorial da Nicarágua. Por fim, Jair Bolsonaro ainda exaltou o Brasil e os atos de 7 de setembro. Neste 7 de setembro, o Brasil completou 200 anos de história como nação independente. Milhões de brasileiros foram às ruas, convocados pelo seu presidente, trajando as cores da nossa bandeira. Foi a maior demonstração cívica da história do nosso país. Um povo que acredita em Deus, pátria, família e liberdade. Então, para você, alguns dos principais trechos desse discurso do presidente Jair Bolsonaro, que abriu hoje a Assembleia Geral da ONU em Nova York, nos Estados Unidos. A gente vai agora a Los Angeles, onde está a Ana Paula Henkel. Qual a sua análise, Ana, desse discurso do presidente? Boa tarde, Ana. Acho que a gente ainda não tem o áudio da Ana, mas algumas informações. A agenda do presidente lá nos Estados Unidos incluiu ainda encontros com outros presidentes, além de uma conversa com o chanceler russo Sergei Lavrov. Bolsonaro deve retornar ao Brasil ainda hoje. Depois do evento, o presidente foi recebido por dezenas de apoiadores para um almoço em uma churrascaria brasileira em Nova York. A gente vê aí as imagens, muita gente acompanhando o presidente. Na chegada, Bolsonaro tirou fotos, cumprimentou e acenou para os presentes. Vamos a Brasília, então, para análise agora de José Maria Trindade. Salve, Zé, boa noite. Olha, isso provocou uma ciumeira danada aqui entre os partidos, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. Boa noite, Diogo. E boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos dos Is. Ontem eu falei exatamente sobre esse discurso do presidente Jair Bolsonaro. O discurso sobre o Brasil, mas para fora, ou seja, a defesa da imagem do Brasil. Isso é um convite para grandes empresários, empresas grandes que possam investir no Brasil.
Ele disse tudo. Um país com estabilidade econômica que é uma raridade no momento, né? Veja bem, a nossa inflação está ali empatando com a inflação americana e mais baixa do que a inflação europeia, com possibilidade, inclusive, de inflação menor nos próximos meses. Além disso, um grande centro de produção, ele falou em infraestrutura, investimentos em infraestrutura, que é o que quer empresário. Nós temos um mercado consumidor muito importante, a possibilidade de exportação. Mas, além disso, temos infraestrutura muito boa para a instalação de indústrias por aqui. E é o sonho desta gestão, que é exatamente de forçar o brasileiro a conviver com produtos melhores e vender o Brasil para fora. Todos esses pontos foram ditos no sentido de que o governo brasileiro tem uma economia aberta, liberal, e este é um commodity muito importante no mercado. Além disso, o presidente também falou sobre temas internacionais e importantes, sobre mudança na ONU. É preciso dar uma chacoalhada, é preciso mudar o Conselho, reformar. Qual é o principal objetivo da ONU? Garantir a paz. Falhou, não está conseguindo. Esta guerra aí da Ucrânia e da Rússia ameaçou meio mundo, atrapalhou muito a vida do país. E não é só, existem outros países aí, produtores de petróleo, que estão à beira de um colapso e de um conflito. Isso vai prejudicar o mundo e até dificultar a possibilidade de globalização naquela marcha que vinha. Isso não vai mais acontecer. 2 episódios. O primeiro foi a própria pandemia, quando vários países descobriram que estavam dependentes da China até o pescoço, e depois a própria guerra. Então o discurso do presidente foi esse. Repercussões. Os partidos de oposição disseram que o presidente fez proselitismo político, campanha política, e já existem 4 ações para proibir o presidente em usar estas imagens. Isso aí, esse discurso e as imagens sobre exatamente esse discurso e a visita, porque a visita no Reino Unido já está vetada oficialmente para a campanha eleitoral, mas roda TVs e plataformas digitais. Então houve essa reação, né? E aí eu conversei com alguns integrantes da campanha do presidente e disseram: olha, Zé Maria, se a oposição, se os adversários estão detestando e brigando, é porque foi uma boa viagem e isso vai repercutir positivamente. Portanto, este aí é um resumo do que a gente vê aqui de Brasília sobre essa postura e esse discurso do presidente aí na abertura da reunião da ONU, né? Que é um ponto importante. Desde 55 o Brasil faz esta abertura oficial. Agora você, Diogo Schelp. Boa noite, Schelp. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé Maria, Augusto, Ana Paula, Fiuza, e boa noite a todos que nos acompanham. Pois como previsto, o presidente fez um discurso voltado para o público interno, voltado para o Brasil, para os brasileiros. Aliás, isso é de praxe absolutamente normal, principalmente no caso de presidentes que estão buscando a reeleição, no final do mandato, quando buscam a reeleição. É normal usarem o discurso na ONU, aproveitando os holofotes do mundo para se apresentar como estadista, falar, né, das realizações de seus governos, não tanto pensando em como isso vai refletir na imagem do Brasil lá fora, mas mais pensando justamente na atenção que esse discurso recebe aqui dentro do Brasil. Isso foi feito por Lula em 2006, foi feito por Dilma Rousseff, inclusive naqueles anos também os discursos de Lula e Dilma Rousseff foram depois, alguns trechos, usados na campanha eleitoral deles. Então é absolutamente normal que se faça isso e é normal também que o discurso tenha esse tom mais doméstico, né? A gente percebe isso no discurso de hoje, porque economia foi o grande foco desse discurso, né? O presidente falou sobre a questão do preço dos combustíveis, falou sobre a inflação, falou sobre crescimento, né? Falou sobre investimentos, falou sobre agronegócio, ou seja, ele passou por praticamente todo o cardápio daquilo que ele considerava que podia apresentar como positivo, né? Apresentar principalmente para o público brasileiro. E foi um discurso comedido comparado com os discursos anteriores do presidente na ONU. A gente pode lembrar aqui, por exemplo, que entre os primeiros discursos que ele fez, no começo do governo, ele vivia as rusgas com, por exemplo, o presidente francês, Emmanuel Macron. Ele chegou a fazer em um desses discursos
em um desses discursos, uma cutucada, deu uma cutucada no francês, falou de colonialismo, isso no contexto daquelas críticas que eram feitas ao Brasil por conta do desmatamento na Amazônia e assim por diante. E aí, em relação a isso, o presidente este ano falou basicamente de desenvolvimento sustentável, sobre matrizes energéticas limpas. Então ele focou na questão ambiental nesse aspecto brasileiro, né? Nesse aspecto das características da produção de energia brasileira. E na questão da crítica, né, os pontos mais quentes, digamos assim, do discurso foram justamente quando ele fez a crítica à Nicarágua, à ditadura nicaragüense, falou da vontade ou da oferta de receber refugiados de lá, e que é uma crítica indireta ao PT e ao Lula por serem ideologicamente afinados com o regime de Ortega, e fez uma crítica também indireta, mas nem tanto, a Lula, né, mesmo sem citar o nome dele, por falar aí da corrupção dos anos do PT. Mas, curiosamente, quando se tratou de falar de diplomacia mesmo e das grandes questões de segurança mundial que hoje se colocam, mais notadamente, por exemplo, a guerra na Ucrânia, o discurso de Bolsonaro foi muito parecido com o discurso que Lula adota e também parecido com a estratégia da diplomacia lulista, lá no começo do governo Lula, quando ele fazia aquela diplomacia ativa e altiva, como dizia o Celso Amorim, o chanceler de Lula. Por quê? Porque essa pauta, essa agenda de reformar o Conselho de Segurança da ONU foi algo que foi muito batido ali pelo governo Lula, né, pelos governos Lula. E isso não era tão forte, por exemplo, no governo Fernando Henrique Cardoso. Então foi realmente no governo Lula que essa pauta, essa agenda da reforma do Conselho de Segurança passou a ser tocada de maneira mais forte. E no governo Bolsonaro, no começo, quando o chanceler era Ernesto Araújo, isso foi deixado absolutamente de lado. E no que se refere à Ucrânia, Bolsonaro não fez, né, aquela crítica em relação à Rússia, em relação ao início da guerra, a invasão da Ucrânia pela Rússia, por territórios ucranianos pelos russos. Fez a crítica em relação às sanções que estão sendo aplicadas. Era possível ter um discurso mais neutro, né, como fizeram outros presidentes latino-americanos que criticaram a invasão, criticaram a guerra, mas também disseram que não concordavam com as sanções. Então, nesse ponto também é muito parecido com o que Lula vem dizendo em relação à Ucrânia e à guerra lá no leste europeu. Eu acho que basicamente isso, foi um discurso mais comedido, talvez justamente planejando produzir essas imagens de estadista e ao mesmo tempo estender a mão aí para um voto mais comedido e antipetista aqui no Brasil.